E aí, pessoal, beleza com vocês? Esse é o nosso último roteiro, né? Eu sei que a gente não tem aqui uma aula de aviso prévio, mas o aviso prévio ele ficaria por conta da nossa atividade, que foi cancelada pelo Consup, devido à dobra da primeira prova. Eu já mandei, inclusive, o roteiro da atividade que consta do aviso prévio para vocês. Ah, mas eu vou ficar. Nós não vamos ter essa aula para a prova, não vamos ter essa aula também aqui em videoaula, porque seria uma aula que vocês deveriam consultar sozinhos para fazer aquela nossa atividade, beleza? Mesmo assim, eu espero que vocês consultem aquelas aulas extras que eu já mandei para vocês, porque para a compreensão e aprendizado de vocês vale bastante a pena, tá? Embora não vá para quem está aqui no primeiro semestre de 2020 não vai cair. Né? No segundo semestre de 2020, se eu repetir esse vídeo aqui, vai cair na prova. Eu vou fazer um vídeo só sobre aviso prévio também. Beleza? Mas a princípio não. A princípio só vai ter... vou até fazer esse vídeo como extra do aviso prévio. Vou colocar na ordem correta e tudo mais, mas não para esta turma. Que esta turma, que é a primeira aqui de 2020, foi quando a pandemia estourou, eu não vou... Isso fica fora do nosso planejamento. Beleza? Se você está assistindo esse vídeo, eu não sei se eu vou repeti-lo, mas se eu repeti-lo para as próximas turmas, e você não é a turma do primeiro semestre de 2020, tudo que eu falei até agora não vale para você. Beleza? Bom, continuando aqui então, para a gente finalizar esse roteirinho, que é o roteiro da terminação do contrato, extinção do contrato de trabalho, nós temos aqui, para começo de conversa, algumas terminologias que a gente vai falar. Primeiro, a gente pode usar como semelhantes, né, terminologias similares aqui, o termo dissolução, término, cessação, extinção, rescisão, todos eles são gêneros, né, que vão ter aí suas espécies de terminação contratual. Entre as espécies, as mais famosas são a resolução e a resilição, né, de maneira que a resolução ela se dá por algum motivo, normalmente ela é motivada, ela tem um ato faltoso de alguém, tem uma força maior, uma condição resolutiva, tem algo que motive, que não é uma mera vontade, é algum motivo, alguém fez alguma coisa e por conta disso nós estamos terminando o contrato. Né? Sempre que se extingue, por exemplo, por culpa das partes, força maior, fato do príncipe, né? Que a gente vai falar disso depois. Resilição já seria quando você tem a pura manifestação de vontade. Não necessariamente alguém fez algo errado ou algo que importasse a rescisão, a terminação desse contrato, mas simplesmente a manifestação de vontade. Que aí pode ser bilateral, quando a manifestação parte dos dois lados, né, empregado e empregador, como unilateral, quando parte só de um dos dois lados. Normalmente ela não vai precisar de motivação, basta que tenha vontade mesmo das partes, ao menos de uma delas, para que haja o fim do contrato. Beleza? A bilateral, vocês já estudaram isso, inclusive, em direito civil, ela também tem o nome de distrato. Né? E temos também a unilateral, que é quando uma só parte decide, e a gente sabe, né, um famoso ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, e aí basta um querer para que o contrato realmente seja extinto, via de regra. Rescisão já é um termo mais geral, como já falei para vocês, mas que engloba aí também as hipóteses de nulidade. Rescisão, inclusive, é o termo que foi utilizado como modelo, até por contadores, né, na hora de fazer na hora de fazer o último acerto com o empregado, que tem lá o termo de rescisão do contrato de trabalho, também conhecido como TRCT. Né? T de termo, R de rescisão, C de contrato, T de trabalho, TRCT. Né? E ele vai ser utilizado para qualquer forma de extinção, né? Inclusive nos casos de nulidade, em que você tem um problema íncito no contrato, aquele caso de nulidade, por exemplo, da contratação constitucionalmente inválida, sem concurso público, certo? Enfim, nós temos então como causas terminativas aí dos contratos de emprego a vontade das partes, né, o não cumprimento de obrigações e até mesmo causas supervenientes. E aí eu separei para vocês para a gente ir falando de ponto a ponto de várias formas de extinção e suas consequências. Beleza? Vamos começar aqui pelas formas de extinção que vem da vontade das partes. E primeiro aquela que vem
unilateralmente por parte do empregado, pedido de demissão. Há quem diga, inclusive, que falar em pedido de demissão seria até meio que um pleonasmo, porque a demissão ela se aperfeiçoa sempre quando é a pedido do empregado. Quando a gente vai ter um empregador mandando o empregado embora, o correto seria falar, tecnicamente falando, o correto seria falar em dispensa e não em demissão, certo? Mas esse pedido de demissão, né, ele independe de concordância do empregador, ele é o que a gente chama de direito potestativo. O empregado falou, quero sair, paciência, o empregador não vai ter o que fazer. Ah, ele pode cobrar aviso prévio? Pode, mas acabou o aviso prévio, ele não tem o que fazer, tem que liberar o empregado, certo? É um ato unilateral que independe aí de concordância do empregador. Sobre os pedidos de demissão, já houve bastante discussão sobre planos de demissão voluntária, ou planos de aposentadoria incentivada, em que grandes empresas, para não ter que dispensar em massa, elas ofereciam valores chamativos, dizendo assim, olha, você que trabalha aqui no Banestes há não sei quanto tempo, se você quiser pedir demissão, eu te pago 50 mil reais. Você que está aqui na Petrobras há não sei quanto tempo, se você quiser pedir demissão, eu te pago 127 mil reais. Normalmente eram planos que eram utilizados para renovação de pessoal e empresas que não queriam mandar ninguém embora, para não ficar com a imagem ruim no mercado, mas que também não queriam continuar com aquele quadro de empregados que elas possuíam. E aí elas criaram incentivos mesmo, né, esses pagamentos de forma a incentivar os trabalhadores, e muitas vezes eles pagavam só o incentivo e não pagavam a rescisão. E aí porque o valor dos incentivos era maior do que o da rescisão. Mas aí o TST, inclusive, editou súmula, dizendo que não podia, uma coisa, outra coisa, né? Mas regulamentação legal mesmo a gente teve foi com a reforma trabalhista, quando veio o artigo 477b, dizer o seguinte: plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Aqui, na verdade, o que aconteceu? A reforma trabalhista ela trouxe a seguinte situação. Olha, você quer criar esses planos? Quer fazer a pessoa sair do emprego e nunca mais entrar com uma ação contra você? Até pode, desde que isso seja feito por meio de convenção ou acordo coletivo. Se não for por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo, a quitação que você fizer não vai ter nenhum tipo de benefício. Por quê? Porque antes as empresas elas queriam fazer o seguinte: elas queriam fazer esse incentivo, dava lá uma indenização altíssima para a pessoa. Igual eu falei, na Petrobras, uma vez teve um amigo meu que ele quase aceitou, que ofereciam acho que 127 mil reais para ele se ele pegasse e pedisse demissão, e mais as verbas decisórias, mas aí ele não poderia nunca mais entrar com nenhuma ação contra a Petrobras, né? Então, esse tipo de cláusula de quitação geral do contrato, ela não pode acontecer de forma individual, né? É isso que a reforma trabalhista trouxe. Ela meio que deu uma moralizada nisso, de seguinte, ó, não dá para acontecer, tem que ter apoio do sindicato, ou convenção ou acordo coletivo, beleza? Se houver o sindicato falando, beleza, aí você pode ter a plena e irrevogável quitação dos direitos decorrentes dessa relação de emprego. Tá? Os efeitos do pedido de demissão, e aí qualquer pedido, né? Não estou falando só desse de incentivado, os efeitos são que o empregado ele não recebe multa do FGTS, nem pode receber seguro-desemprego. Né? Porém, ele vai receber o saldo salário, vai receber 13º proporcional, férias proporcionais, né? Ele recebe todas as verbas decisórias, exceto mesmo aí a multa da FGTS e o seguro-desemprego. Lembrando também que ele não saca FGTS quando ele pede demissão. Beleza? Outra forma de terminação é a dispensa do empregado. Agora a gente já mudou o polo, né? Aqui é a vontade do empregador. É um ato do empregador que, por qualquer motivo, motivos variados, né? Às vezes explícitos, às vezes implícitos, vão gerar o rompimento do contrato. E aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre a dispensa do empregador, né? Arbitrária e sem justa causa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para a gente confundir esses dois conceitos, tá? A dispensa arbitrária é aquela dispensa que está baseada em razões ilícitas. A motivação dessa dispensa é ilícita, é discriminatória. Tá? Existe, inclusive, uma lei de 1995, a Lei 9.029, que trata das dispensas arbitrárias. No artigo 1º dela, ela traz
É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas, né, na Constituição. Ou seja, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória. Vem o artigo 4º da mesma lei e diz: o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta lei, além de direito à reparação pelo dano moral, faculta o empregado optar entre. Olha que interessante. Se você for discriminado e for mandado embora por uma discriminação prevista nesse artigo 1º, você tem direito à reintegração. Não é que você é estável, não. É só por causa da discriminação. Você vai ser reintegrado. Tá? E quando a gente fala de reintegração, a gente fala com o pagamento de todo o tempo que você ficou afastado, como se você tivesse trabalhado. Então, olha, reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Então, você pode escolher por voltar para o emprego, ou pode ser que você pense assim, pô, esse cara já me discriminou, ele não gosta de mim, eu não quero voltar a trabalhar para ele. Mas aí você tem a segunda opção, que vai ser receber em dobro a remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros. Certo? Então o cara te mandou embora, você ajuiza a ação, e o tempo que você ficou afastado, você vai receber em dobro, em vez de pedir a reintegração. Beleza? Essa é a dispensa discriminatória, que é também a que a gente chama de dispensa arbitrária. Já a dispensa sem justa causa, ela é uma dispensa que tem um motivo, só que não é um motivo ilegal, tá? Nem mesmo é um motivo que o empregador precise te falar. A princípio, a gente vai ver até que tem uma discussão sobre isso. Mas, a princípio, já posso até dar um spoiler para vocês, o empregador não precisa te contar por quê. Né? Se não for ilegal, não tem problema nenhum. Mas ele não precisa te dizer qual é essa causa. É uma causa que não é uma causa prevista na lei como de falta grave. Basicamente isso. Tá? Ela pode até não ser uma penalidade ao empregado, mas ela é motivada. Ela tem sim algum motivo. O empregador quer que você pare de trabalhar para ele por algum motivo. Só que ele não precisa necessariamente falar. Tá? Até na verdade, se você parar para prestar atenção, em tese, todas as dispensas sem justa causa no Brasil deveriam ser motivadas. O motivo delas deveriam ser revelados, os motivos. Né? Por quê? Porque o Brasil assinou a Convenção 158 da OIT, e lá no artigo 4º dela, diz o seguinte: não se dará término na relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada. Não confundam isso com justa causa, hein? Justa causa é quando você toma uma falta grave. Aqui não tem nada a ver com falta. Relacionada com sua capacidade ou seu comportamento, ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Quer dizer, para essa Convenção 158 da OIT, não é que você está proibido de mandar a pessoa embora. É que se você for mandar a pessoa embora, você tem que explicar para ela: olha, meu filho, eu estou te mandando embora porque não bateu o nosso santo, não gostei do seu tipo de trabalhar, o seu tipo de serviço não é o tipo de serviço que interessa para a empresa, seu comportamento não é um comportamento que eu gosto, não é uma coisa que eu aprovo e tudo mais. E aí o que acontece? De acordo com essa convenção, se o empregador te der a motivação e essa motivação for falsa, você tem direito de pedir para voltar. Né? Então, isso é visto com muito maus olhos pelos empregadores brasileiros, porque eles não querem ter essa obrigação de ficar contando por quê e nem mesmo essa vinculação dessa motivação. Né? Mesmo assim, o Brasil assinou essa convenção, foi internalizada a convenção por meio do Congresso Nacional, então houve ali aquele ato complexo, né? O presidente assinou, depois o Congresso foi e aprovou, mas o presidente, em 98, Fernando Henrique, ele denunciou essa convenção. Né? Denunciar a convenção é o mesmo que dizer: olha, o Brasil não quer mais participar dela. Só que é o seguinte, ela entrou como? Ela entrou com a assinatura do presidente e com o Congresso aprovando. Para ela sair do ordenamento brasileiro, precisa de quê? Precisa de denúncia do presidente, mas precisa da confirmação do Senado também, porque o ato é complexo. E o Senado não, perdão, o Congresso. E o que o Congresso fez? Nada. Ele não fez nada, ele não votou que queria sair. Então, em tese, o Brasil ainda faz parte dessa convenção. Por conta disso, inclusive, o nosso TRT aqui do Espírito Santo lançou mão de uma súmula, a súmula 42, em que ele falava que o decreto que denunciou a Convenção de 158 da OIT é um decreto inconstitucional, porque ele ainda carece da participação do Congresso.
e enquanto o Congresso não participa, ele não pode ser considerado perfeito. Mas o STF, em um julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, eu até coloquei no material de vocês, ele suspendeu a eficácia dessa súmula do nosso TRT até a decisão final daquela ação direta de inconstitucionalidade. Então, hoje, o empregador brasileiro que quiser mandar embora sem justa causa pode fazer isso sem precisar revelar seu motivo. Tá? Enquanto essa DI não for julgada, ele ainda pode fazer isso. E essa DI está engavetada desde a finalzinho da década de 90. Provavelmente nem sei se vai ser julgada algum dia. Tudo bem? Então, de qualquer maneira, você pode mandar embora sem justa causa. Você não pode mandar embora de maneira arbitrária, discriminatória. Beleza? Sobre dispensa coletiva, ou seja, mandar embora muita gente de uma vez só, né, um setor inteiro, uma coletividade de empregados, sempre existiu bastante restrição com relação às dispensas coletivas no Brasil. Mas a reforma trabalhista deu uma aliviada no empregador. Olha como ficou o artigo 477-A sobre essas dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas. O artigo 477-A falou: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia do sindicato ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação. Isso era um posicionamento anterior à reforma, que a reforma agora veio para acabar com ele. Tá? Então, hoje, se uma empresa quiser mandar embora todos os seus funcionários e recontratar outras pessoas no lugar, ela pode, em tese ela pode. Ela não precisa de apoio do sindicato, não precisa de celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tá? Enfim, a dispensa arbitrária a gente já viu a consequência, né? Você vai ter que pagar uma indenização pesada ou então vai ter que reintegrar o empregado. Mas e a dispensa sem justa causa? Qual o efeito dela? Bom, a dispensa sem justa causa, o empregado vai ter direito ao saldo de salário. Para quem não entendeu o que é saldo de salário, é o número de dias que você trabalhou até ser mandado embora. Então, por exemplo, fui mandado embora no dia 15 de março. Quer dizer, eu vou receber aqueles dias que eu trabalhei em março, né? Os 15 dias. Esses 15 dias que eu vou receber é o que a gente chama de saldo de salário, beleza? Então, saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º vencido proporcional, FGTS, você saca o FGTS e ainda ganha os 40% de multa, né? E ainda vai receber seguro-desemprego se você estiver enquadrado nas situações de seguro-desemprego da lei própria, ok? Então, a dispensa sem justa causa é aquela que o empregado mais ganha, né? Ele tem direito a tudo. Ele vai receber todas as verbas de rescisão, inclusive as indenizações, beleza? Por fim aqui, né, ainda falando de vontade das partes, existe também a possibilidade de acordo entre as partes, que é uma possibilidade recente, porque até a reforma trabalhista existia uma certa resistência quanto ao acordo, né? A renúncia e transação sempre tiveram muita resistência no direito do trabalho, porque a gente tem uma pessoa que é o empregado que ele não tem a mesma manifestação de vontade que o empregador. Daí, para o Godinho, por exemplo, ele entendia que essa ideia de acordo para finalizar contrato de emprego nem tinha muita utilidade prática, porque o empregado não poderia renunciar nem transacionar os direitos trabalhistas dele, mas a reforma trabalhista trouxe um jeitinho, né? Ela incluiu aqui na CLT o artigo 484-A, e aí a gente tem a seguinte possibilidade, vejam bem. O contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. 1. Por metade o aviso prévio, se ele for indenizado. Lógico, né? Se você combinar do cara cumprir o aviso prévio, você vai pagar o mês inteiro. Agora, se você for combinar o aviso prévio indenizado, aí tem que ser pela metade. Não precisa pagar inteiro. Letra B. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia, né, o FGTS, prevista no parágrafo 1º do artigo 18, ou seja, você vai receber 20% e não 40% da multa de FGTS. E na integralidade, as demais verbas, ou seja, na integralidade você vai receber o saldo de salário, 13º, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mas a indenização de FGTS é pela metade, o aviso prévio, se for indenizado, também é pela metade. Beleza? 2. Na integralidade, né, as demais verbas. Ok. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no caput desse artigo permite a movimentação do FGTS, ou seja, o empregado pode sacar, mas somente 80% do valor dos depósitos. Tá? Então, além de a multa de FGTS ficar em 20%,
ele vai sacar FGTS, mas só 80%. Tá? A multa vai ser 20% de tudo que tem lá. Mas ele só vai sacar essa multa e 80% do que tinha lá. Ele não saca os 100%. Ok? E por fim, a extinção por meio de acordo não dá direito a seguro-desemprego. Então, em resumo, os efeitos que vai ter essa rescisão são os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa, com as seguintes modificações. Aviso prévio, se for indenizado, é pela metade. FGTS, você só pode sacar 80% e não 100%. E a multa do FGTS não vai ser de 40%, e sim 20%. Além disso, você não tem direito a seguro-desemprego. Beleza? Todos os outros direitos da dispensa sem justa causa permanecem. 13º, férias, proporcionais, tudo mais. Saldo salário, ok? Bom, ainda temos também como possibilidade de terminação de contrato o não cumprimento das obrigações. Aqui as causas resolutivas, né? E a primeira delas que a gente vai falar é a dispensa por justa causa, prevista basicamente no artigo 482 da CLT. Por que eu digo basicamente? Porque o artigo 482 da CLT não é taxativo, né? O rol dele ali não é taxativo. É lógico que as hipóteses de falta grave são taxativas, ou seja, todas para existir, para você aplicar, tem que estar na lei. Mas não estão todas no artigo 482 especificamente. Tem outros artigos que têm hipóteses também. Né? Depois eu vou até citar alguns para vocês. Mas enfim, o 482 tem a maioria delas. E para aplicar a justa causa, não basta você enquadrar a situação na hipótese legal. Você também tem que analisar certas situações. Por exemplo, você tem que fazer a dispensa por justa causa observando os princípios da imediatidade e da proporcionalidade. Ou seja, você não pode, só porque a pessoa... lá na CLT fala que se o empregado atuar com desídia, aquele empregado preguiçoso e tal, posso mandar embora por justa causa? Pode, perfeitamente. Então, o empregado chegou atrasado 5 minutos, eu acho que ele é muito preguiçoso por causa disso, vou mandar embora. Cadê a proporcionalidade nisso? Né? Não pode, tem que ter proporcionalidade na hora de punir. E da mesma maneira, o cara me furtou 10 mil reais aqui da minha empresa. É? Pô, isso daí é causa de justa causa, né? Beleza. Quando aconteceu isso? 3 anos atrás. Pô, e ele continuou trabalhando para você? Então você perdoou, meu amigo. Né? Então, assim, você tem que punir de imediato. Por isso, imediatidade. Não é para você ficar esperando e guardando a carta na manga para usar isso como vingança no futuro. Não, é punição, não vingança. Beleza? Uma outra situação aqui também que a gente tem é que a gente não precisa utilizar do princípio da simetria. O que seria a simetria? A hipótese, quando você manda a pessoa embora, obviamente, mesmo que por justa causa, na carteira de trabalho você não vai falar o porquê. Você vai ficar na sua, você só vai dar baixa ali, da data de fim. Né? O porquê você coloca no termo de rescisão. Porque o termo de rescisão fica só com o empregado. Agora, a carteira de trabalho o cara usa para mostrar para todo mundo onde ele trabalhou. E aí é tenso, né? Se tiver escrito lá que ele foi mandado embora por justa causa. Você acaba fazendo uma propaganda negativa danada pro camarada. Enfim, mas no termo de rescisão você vai mostrar o porquê. E aí vamos supor, mandei o cara embora por justa causa. Aí você escreve lá no termo de rescisão que mandou ele embora por justa causa por causa de desídia. Mas, na verdade, você tinha mandado ele embora mesmo por causa de insubordinação, e que você deu mole, não sabe o que significa desídia, nem sabe o que significa insubordinação, e trocou os nomes. E aí? Essa punição é nula? Aí é que tá. Se a gente fosse atuar por simetria, seria, porque por simetria, a punição que você escreve lá tem que ser a punição que você deu. Mas não é assim que funciona. No direito, a gente sabe, né? Ainda mais no direito trabalhista, que vige aí jus postulante, a gente tem a ideia do dê-me os fatos que te darei o direito. E aí, nesse ponto, se o juiz vir que você escreveu desídia, mas o caso não é de desídia, é de insubordinação, ele vai pensar o quê? Bom, os dois casos são justa causa. Ele só trocou o nome. Então ele vai manter a sua punição. Tá? A gente não precisa aplicar essa simetria à risca. Nós também temos a vedação do bis in idem, né? Você não pode punir a pessoa 2 vezes pela mesma coisa. Por exemplo, você deu uma suspensão no empregado, se arrependeu, lá pelo 3º dia de suspensão você fala assim, não, quer saber, você não está suspenso não, vou te mandar embora por justa causa. Não, não pode, porque você está aplicando uma dupla punição, ok? Bis in idem não é possível para punições trabalhistas. E a formalidade?
tem que ser formal, eu tenho que escrever que mandei embora por justa causa? Na verdade, a doutrina ela é praticamente unânime ao dizer que não, né? Você não precisa de formalizar, basta que seja expresso, que a pessoa saiba, mesmo que você não tenha conseguido ir atrás da pessoa para entregar o termo de rescisão e tal. O fato de a justa causa ter acontecido e você conseguir provar já é o bastante. Você não precisa de nada muito formal. Embora alguns juízes tenham um entendimento um pouquinho diferente sobre isso, mas em grande maioria entende-se que não precisa. O que eu sempre sugiro é, na dúvida, formaliza. Né? Se for possível, formaliza. Fica mais fácil. Beleza? Enfim, feitas essas considerações, vamos para os casos, né? Lá do artigo 482. Como eu já disse para vocês, as hipóteses são taxativas, mas não estão todas no 482, tá? Quando eu digo taxativas é porque todas as hipóteses estão em lei, mas não necessariamente todas estão no artigo 482. Mas vamos para as hipóteses do 482. Hipótese primeira aí, improbidade. Aí eu vou seguir o roteiro, tá? Não vou nem seguir o artigo, não. O que seria improbidade? Quando eu falo em improbidade, você com certeza pensa de cara em improbidade administrativa. E é essa que é a ideia mesmo. Quando eu penso em improbidade administrativa, eu penso em quê? Eu penso em corrupção, eu penso em desonestidade, e é exatamente esse o sentido. Quando eu falo que eu dispensei o empregado por improbidade, é porque ele foi desonesto comigo. É o cara que me furtou, é o cara que mentiu, foi desonesto comigo ou com o cliente, certo? Isso são hipóteses de dispensa por justa causa por improbidade. Incontinência de conduta. E aí eu costumo fazer uma brincadeira que todo mundo nunca mais esquece. Quando eu falo de incontinência, você na hora já vem na cabeça incontinência urinária, não é? Então, fica com isso na cabeça. Por quê? Porque quando a gente fala de urinária, a gente está pensando em órgão sexual, porque é por ali que a gente urina. Então, pensou em órgão sexual, a incontinência de conduta é exatamente isso. São condutas sexualmente reprováveis no ambiente de trabalho. Aquele camarada que está lá no home office por causa da Covid, e aí ele está trabalhando, está gravando e tudo mais, de repente ele acha que terminou de gravar, acha que saiu do home office e liga num site pornô. Eu já até vi situações dessas. Isso é incontinência de conduta. O cara que pratica assédio sexual, isso é incontinência de conduta, certo? A pessoa que é pega transando no ambiente de trabalho, isso é incontinência de conduta. Tudo que for sexual e for reprovável no ambiente de trabalho vai ser considerado incontinência de conduta para efeito de justa causa. Né? Eu sou ator pornô, né? Eu fui pego transando no ambiente de trabalho. Não, aí é outra coisa, né? A gente tem que olhar o contexto, certo? Enfim. Temos aqui também a negociação habitual, né? Negociação habitual sem permissão. Gente, prestem bem atenção. Se você é empregado de uma empresa, isso significa que essa empresa não quer que você seja concorrente dela. Ela quer que você cresça com ela, né? Cresça por ela. E aí o que acontece? Imagina que você trabalha no salão de beleza e você faz unha nesse salão de beleza. Como você trabalha lá e esse salão não é seu, você acaba tendo que dividir o lucro com o dono do salão. Daí, você é empregado, vamos supor que você ganha por comissão. Só que aí você na conversa fiada lá, você chega e começa assim, olha, se você me ligar, tá aqui meu telefone, eu faço sua unha na sua casa e aí eu cobro um pouco mais barato, porque eu não preciso dividir pro salão. Né? Bom, se a sua empregadora permite que você faça isso, beleza. Agora, se você faz isso escondido dela e começa a fazer isso de forma habitual, isso é um caso de justa causa. Beleza? Porque é até uma questão de faltar com boa fé objetiva. Ok? A confiança aí vai para o brejo. Condenação criminal transitada em julgado. Né? Galera, para começo de conversa, condenação criminal não gera dispensa por justa causa. Ela tem que estar transitada em julgado. Ok? E outra, a gente já viu lá em direito penal, processo penal, que existem situações que a pessoa ela acaba sendo penalizada sem ser condenada, né? A gente tem aquela questão do sursi processual, que tem nos procedimentos juizados, se eu não me engano. Tem a transação penal, e são casos em que você nem condenação não tem.
né? Nem entra como ficha suja a pessoa, né? Ela nem entra como reincidente, não tem essas situações lá no direito penal, processo penal? Então, nesses casos, isso não gera direito do empregador de dispensar por justa causa. Ah, Osório, mas o sujeito está preso, prisão preventiva ou prisão temporária. Não posso mandar ele embora por justa causa, não? Não, aí é que tá. Se ele for julgado inocentado depois, não pode, tá? Então, para mandar embora, tem que realmente ser uma condenação criminal transitada em julgado. E tem mais. Tem gente, inclusive, que defende uma ideia de que mesmo sendo transitado em julgado, você só poderia dispensar por justa causa se essa condenação interferisse diretamente na sua empresa. Ou seja, se essa condenação gerasse uma prisão, porque pode ser que uma condenação não gere prisão, né? O cara foi condenado, transitou em julgado há 3 anos, aí ele troca por serviços comunitários. Né? Nesse caso, tem gente que entende que não seria caso de justa causa, porque não impediu ele de trabalhar. Enfim, tem essa parte, essa corrente doutrinária nesse sentido também. Mas, a princípio, condenação criminal transitada em julgado é passível de se tornar um caso de justa causa. Beleza? Desídia. O que seria desídia? Desídia é quando o empregado é o famoso morcego, né? O pessoal fala na gíria. É aquele cara preguiçoso, aquele cara malandro, que não trabalha direito, que enrolão, aquele cara que vai, todo dia ele vai ao banheiro, fica 2 horas no banheiro, não apresenta um atestado que tem problema de intestino, né? Enfim, aquele cara que fica dando migué, né? Negligência, má vontade, pequenas faltas, o cara que comete falta o tempo todo, né? O cara que chega atrasado, esse é o cara desidioso, beleza? O cara sem compromisso. E esse camarada, né? E aí a gente vai usar bastante proporcionalidade aqui. Esse camarada, dependendo do número de situações que ele criar, ele pode receber uma justa causa, né? Especialmente se ele já tiver recebido advertências anteriores, suspensões, né? Outras punições, beleza? Aqui que entra bastante, né? Aquela ideia da gradatividade que eu comentei com vocês lá no período passado, tudo bem? Gradatividade de punições. Bom, outro caso aqui que a gente tem, eu vou terminar esse vídeo aqui quando a gente terminar esses casos da justa causa, só para a gente não sair do raciocínio, que já está bem grande também, né? Outros casos que a gente tem aqui, nós temos embriaguez habitual ou em serviço. Gente, algumas curiosidades sobre isso. Embriaguez habitual não precisa ser no serviço, beleza? Desde que isso daí afete a imagem da empresa, isso pode dar problema para você a ponto de você ser mandado embora por justa causa. Imagina que você seja um professor de uma creche, e aí você é visto todo dia bêbado na rua, vagabundando, e você nem é alcoólatra, realmente é vagabundagem mesmo, e você fica passando aquele mau exemplo para as crianças, o seu empregador pode te mandar embora por justa causa. Né? Agora, embriaguez em serviço é aquela que não precisa ser habitual, uma vez só. Se o cara te pegar bêbado em serviço uma vez só, ele já pode te mandar embora por justa causa, principalmente dependendo do estrago que você cometer. Beleza? Agora, se a sua embriaguez é de bebida ou de droga, tanto faz. Se aparecer chapado lá porque você fumou maconha ou porque você cheirou cocaína, dá no mesmo, tá? Embriaguez não é só de álcool. Agora, lógico, se o seu caso for um caso de dependência química, aí a gente não pode aplicar a justa causa. Recentemente, inclusive, a gente tem bastante julgado nesse sentido. Se for caso de dependência química, é doença. E é doença que te impede de trabalhar. Então você tem que ser encaminhado para o INSS para tentar uma reabilitação, ok? Violação do segredo da empresa, não tem muito o que falar, né? Imagine a Coca-Cola, violou o segredo do sabor da Coca-Cola, pode ser mandado embora. Indisciplina e insubordinação. Aparentemente são duas palavras que parecem estar falando da mesma coisa, né? Mas não. Indisciplina é quando o empregado ele desrespeita ordens gerais da empresa. Por exemplo, proibido fumar, tem lá na parede, aí ele é pego fumando naquele espaço. Então, quando ele fica desobedecendo ordens gerais da empresa, ele é um empregado chamado de indisciplinado. E aí, dependendo do tanto de vezes que ele fizer, do histórico, das punições, ele pode ser mandado embora por justa causa. Já em subordinação,
ela é aquela desobediência direta para com seu superior hierárquico. Né? É como se você fosse o dono de uma loja e falasse assim, olha, vai ali vender para aquele cliente que ele está esperando tem bastante tempo. E o cara vira para você e simplesmente fala, não estou com vontade. Né? A insubordinação, pessoal, ela é extremamente perigosa para o empregado. Por quê? Porque aqui, um ato só já pode ser passível de justa causa. Porque isso é uma das maiores quebras de confiança que você tem no contrato de emprego. Você quebra com a ideia do poder diretivo. Então, ela é muito, realmente, ela é mais, vamos dizer assim, para você aplicar, ela não precisa de tanta, de pisar tanto em ovos, não, porque insubordinação é algo realmente extremamente combatido pela ideia da relação de emprego, ok? O abandono de emprego, nossa, o abandono de emprego é um caso que ele dificilmente é reconhecido na prática, porque a maioria das pessoas não sabe o que é abandono de emprego, né? O que é abandono de emprego? É você não ir mais trabalhar. Tá, mas não é só isso. Se fosse só isso, não aconteceria o que eu falei. Né? Na prática, o que acontece muito? Na maioria das vezes que você alega abandono de emprego, você não ganha. Porque você nem sabe que é abandono de emprego. Na prática, acontece demais. Gente, abandonar o emprego não é só deixar de ir. Ah, Osório, mas o cara ficou 6 meses sem ir trabalhar. Isso é abandono de emprego. Tá, e se depois você descobrir que ele está 6 meses de coma? Quer ser abandono de emprego? Não é. Né? Então, o que revela mesmo o abandono de emprego não é o cara deixar de trabalhar somente. É a vontade de abandonar, que é o que se chama de animus abandonandi. Tá? Você, para dar um abandono de emprego como justa causa, você tem que provar a vontade de abandonar o emprego. Né? Uma certa vez, eu consegui um reconhecimento de abandono de emprego no X Trabalho, mas o caso era realmente emblemático. O que aconteceu? A mulher chegou para a dona do estabelecimento e falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar aqui nunca mais, pelo WhatsApp. Não quero trabalhar aqui nunca mais. Você está pedindo demissão? Ela, não, eu não vou voltar a trabalhar mais, não quero trabalhar mais, não quero mais saber de você. Ela, mas eu preciso que você cumpra aviso prévio. Não quero cumprir aviso prévio, nada disso. Aí o que ela fez? Deu uma justa causa por abandono de emprego. Que aí sim, né? Ah, Osório, mas não precisa de 30 dias para conhecer como abandono de emprego? Gente, não precisa de 1 hora. É só você provar a vontade de abandonar. E o cara saiu fora, abandonou. Certo? Esse negócio de 30 dias é uma lenda que foi criada, que na verdade tem até uma súmula, né? Que fala o seguinte: presume-se abandono se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias quando cessar o benefício previdenciário. Então, assim, é uma questão muito específica. O cara está afastado pelo INSS, sai do afastamento e não avisa o empregador. Se ele não avisar o empregador em 30 dias, presume-se que ele abandonou. Mas não é por causa dos 30 dias. Aqui é porque você presume um ânimos de abandonar, certo? E o que vale mesmo é o ânimos, e não o número de dias que ele ficou fora. Como eu falei, dá para você ficar 6 meses e não ser abandono. Por quê? Estou de coma. E aí? Né? Então, você tem que analisar aqui a vontade do trabalhador de abandonar o serviço. Se você provar a vontade, aí sim. Ah, Osório, não tinha um negócio de ficar jogando no jornal oficial, tinha que publicar em jornal, fazer intimação por edital para dar abandono de emprego? Não, gente. É que é o seguinte, às vezes você não sabe onde o cara tá, e aí para você provar o abandono, você começava a colocar em jornais de grande circulação, fulano, volta, se você não voltar eu vou presumir que você está abandonando o emprego e tudo. Mas mesmo assim isso não é tão eficaz. Para você dar um abandono de emprego mesmo, você tem que notificar a pessoa e a pessoa tem que saber que foi notificado e mesmo assim não comparecer. Né? Eu costumo identificar que uma das melhores formas de você configurar o abandono é por e-mail, daquele e-mail que você tem a confirmação de leitura, ou o WhatsApp, quando o WhatsApp do cara fica azulzinho, né, que mostra que ele leu, ou ainda por telegrama. Por quê? Porque o telegrama, quando você entrega, você sabe para quem foi entregue. Então dá para provar que a pessoa recebeu. E volta para você exatamente o mesmo conteúdo que foi entregue para ele. Então você tem como provar que entregou e qual o conteúdo. Né? Telegrama, isso mesmo, né? Parece que tô ficando velho, mas é uma forma bem interessante de você provar abandono. E aí, nesses casos, aí, no WhatsApp, no e-mail, no Telegram, você pode escrever, fulano, se você não voltar em até 48 horas, vou presumir que você abandonou. E aí você não precisa nem de uma resposta dele. Provou que ele recebeu, não respondeu, não voltou em 48 horas, aí você consegue a presunção. Beleza? Mas aqui, como diria um amigo meu, o jump of the cat, o pulo do gato, é provar o ânimos, provar a vontade de abandonar.
Beleza? Beleza. Então, outro caso aqui, ato lesivo à honra e à boa fama, são aqueles casos dos crimes contra a honra, né? Quando você tem um caso de injúria, difamação, calúnia. E aqui, obviamente, a gente vai ter que olhar bastante o contexto, que tipo de empregado você está lidando. Porque às vezes você tem aqueles empregados que são mais broncos, que gostam de brincar, e aí falam uma coisa aqui e outra ali, que nem tem a intenção de machucar, de injuriar, e você tem que usar bastante proporcionalidade, né? Quando você manda a pessoa embora por justa causa, por ato lesivo à honra e à boa fama. Ofensa física, aqui não tem muito o que falar, né? O cara deu um soco na boca do outro, é óbvio que ele vai ser mandado embora por justa causa. O único caso aqui que ele pode se eximir da justa causa é se a ofensa física foi por conta de uma legítima defesa, aí tudo bem. Mas se não for por legítima defesa, é justa causa na certa, né? Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão. Imagina que você tenha como empregado um advogado, em decorrência de conduta dolosa do empregado, né? Você tem como empregado um advogado. Aí esse cara faz uma falcatrua e perde a habilitação da OAB e não pode mais advogar. Justa causa nele, beleza? Prática constante de jogos de azar. Na verdade, pessoal, essa daqui só realmente se isso de alguma forma influenciar no seu emprego, que é muito difícil, tá? De você comprovar. Atos atentatórios à segurança nacional, que é um monte de baboseira que foi criado na época do regime militar, né? Que geravam aí uma possibilidade de você ser mandado embora por justa causa. E, por fim, o mau procedimento, que, segundo a doutrina, seria aí uma hipótese em que você tem a justa causa. Alguns doutrinadores costumam dizer o seguinte: o mau procedimento é quando você tiver uma situação que não tem como você continuar desempregado, porque ele fez uma besteira muito grande e não se encaixar nas outras, chama de mau procedimento. Né? Alguns outros costumam dar alguns exemplos, como o cara está no aviso prévio, e aí só porque ele está no aviso prévio ele começa a fazer as coisas de forma equivocada de propósito, né? E aí chamam isso de mau procedimento. Enfim, quando você não conseguir encaixar em uma das outras hipóteses e houver realmente algum ato que fira a ideia de boa-fé objetiva e tudo mais, e que impeça a continuidade do emprego, você pode emplacar aqui como mau procedimento. Outras hipóteses legais que não estão na CLT, a gente tem aqui várias, né? Que não estão na CLT, não, perdão, que não estão no artigo 482 da CLT. A gente tem o próprio artigo 158, que eu já comentei com vocês na aula de adicionais, né, que fala o empregado que se recusa a usar equipamento de proteção individual, isso daí pode ser considerado falta grave, portanto, pode ser mandado embora por justa causa. Recusa de horas extras decorrente de urgência ou de acidente na estrada de ferro para os ferroviários é uma causa de justa causa. O bancário tinha uma justa causa muito louca, que era quando ele tinha dívida. Porque era meio que uma presunção. Se ele tem dívida e trata de dinheiro do banco, pode ser que ele queira roubar o banco. É um negócio meio bizarro. Em 2010 isso foi revogado. Né? Greve abusiva pode gerar justa causa. O caminhoneiro tem uma justa causa específica também. Se ele se recusar a se submeter a teste de drogas, né? Bafômetro, teste de sangue, né? Ele também pode ser mandado embora por justa causa. Enfim, tem vários causas de justa causa que não estão nesse 482, beleza? Mas a maioria realmente está no artigo 482. Para a gente finalizar esse vídeo, então, os efeitos da justa causa são: o camarada não tem direito a nada. A única coisa que ele vai ter direito é aquilo que ele já adquiriu. Por exemplo, saldo do salário, se ele já trabalhou, não tem como, ele vai receber. Férias, só se tiver vencido. 13º, só se tiver vencido. Os proporcionais ele não tem direito, tá? Ele não vai sacar FGTS, ele não tem aviso prévio, ele não recebe multa de FGTS, nem seguro-desemprego, nada. Ele sai basicamente com a mão na frente e outra atrás. Beleza? Então no próximo vídeo a gente continua aí da rescisão indireta em diante. Beleza? Quase finalizando já o assunto. Um abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe.